Gostaria de pensar com os irmãos nessa noite sobre a esperança em meio às injustiças. Bom, como nós lidamos com as injustiças desse mundo? Como é que a gente consola alguém que trabalhou duro e não foi devidamente recompensado? O que fazer quando as estruturas responsáveis por garantir direitos são utilizadas para promover injustiça? Gostaria que você imaginasse um gonçalense, aquele gonçalense médio, que após um ano de desemprego, ele conseguiu uma entrevista de emprego. E esse nosso amigo, ele conseguiu uma entrevista lá no Rio de Janeiro, lá no centro da cidade. E, para sua felicidade, ele foi contratado. Bom, conhece a cidade muito bem. Você conhece o trânsito caótico que nós temos. É bem difícil chegar ao centro do Rio às 8 da manhã, se você sai daqui 7, 7h30, você vai encontrar muitas dificuldades. Então esse cara, ele sai antes das 6 e retorna depois das 7 da noite. Ele enfrenta um trânsito caótico todos os dias. Agora imagine essa pessoa que trabalhou o mês inteiro. Lá no final, no 5º dia útil, no dia do pagamento, ele é surpreendido. Ele não recebe o salário que foi combinado. Difícil, né? E aí, pior, a história ela vai ficando difícil, porque essa pessoa, ela abre o Instagram e ela vê que o seu empregador está curtindo as suas férias no Caribe. E por pura ganância, não quis pagar o combinado. É revoltante, né? É injusto. Mas não acabou. O personagem parece até o Joseph Klimber, né? Se você pegou a referência. Ele buscou pela justiça, mas, infelizmente, as autoridades foram favoráveis ao empregador. Ou seja, esse cara ficou no completo prejuízo. Então, é diante desse contexto de injustiça que Tiago escreve alguns versículos do capítulo 5. Por isso eu convido você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5, verso 1. Tiago, capítulo 5, verso 1. O texto já está projetado. Amém, irmãos? Vamos ler? O texto diz assim: ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como o fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima.
Meus irmãos, nesses 6 primeiros versículos que nós lemos, Tiago denuncia com firmeza os ricos que exploram os trabalhadores. Ele mostra a realidade de uma elite que acumulava luxo às custas do sofrimento do pobre. E provavelmente Tiago ele esteja se referindo aos proprietários de terras da época que, além de explorarem o trabalhador, ainda controlavam, fazendo todo tipo de acordo injusto e se beneficiando de sistemas corruptos. E esse contexto não é distante da nossa realidade, né? É bem parecido. Portanto, toda corrupção vista a olho nu, toda corrupção que possa estar notável para qualquer pessoa, sejam elas instituições governamentais ou não, são apenas uma pontinha do iceberg. Porque a raiz, meu irmão, a raiz de toda impiedade, a raiz de toda maledicência, a raiz de toda crueldade tem uma única origem. E nós chamamos isso de pecado. Desde Adão, quando ele relativizou a voz do Senhor, desde quando ele preferiu acreditar na voz de uma serpente do que na voz do Todo-Poderoso Criador, o pecado entrou no mundo. E o pecado, meu irmão, nós podemos entender como uma força que nos afasta do bom propósito de Deus para a nossa vida. E aí surge a pergunta: qual é o propósito de Deus para nós? O que Deus espera do homem? Doutrinariamente, nós cremos que o bom propósito do Senhor para nós é que tenhamos uma vida que glorifique a Deus e que possamos diariamente desfrutar da sua presença. Mas para termos as condições de viver esse propósito de Deus, Ele estabeleceu alguns conceitos. Então, o primeiro está centrado na vida e obra de Jesus. Para que você possa viver o que Deus tem preparado para você, olha, o único caminho, a única verdade está centrada em Jesus Cristo. Então Jesus ele teve que abrir mão da sua glória. Ele nasceu da Virgem Maria e antes de assumir o seu ministério público, ele cumpriu todas as exigências étnicas, educacionais e culturais do povo judeu. Ele reuniu os seus discípulos, ele operou milagres e sinais extraordinários. Jesus curou multidões. Até o momento que ele foi preso, até o momento que ele foi torturado, crucificado e morto. Mas o terceiro dia ele ressuscitou. Que para nós, os seus filhos, é o que faz todo sentido de estarmos aqui nessa noite. Porque ele ressuscitou. E por isso que estamos aqui no domingo. Jesus nos deu uma nova identidade espiritual através do seu sacrifício, para que possamos ter a oportunidade de viver o bom propósito de Deus. Então, meu irmão, é importante nos atentarmos ao fato que Jesus nasceu também num contexto afetado pelo pecado. Porque muitas vezes a gente lê o Novo Testamento com uma certa distorção, porque você vai lendo versículo a versículo, capítulo a capítulo, e você enxerga um Jesus passando, curando e transformando a vida de pessoas. Mas aquele contexto era um contexto de pecado. Jesus conviveu com centenas de problemas insolucionáveis em sua época. Seja na política, na religião, na cultura, nas instituições, nada estava livre da ação do pecado. Então as pessoas, elas não deixaram de morrer, porque Jesus estava desenvolvendo seu ministério público.
Jesus não foi curando todos os doentes da sua época. Jesus, meu irmão, ele não resolveu o problema geopolítico que atingia tantos judeus. Mas absolutamente, Jesus resolveu um problema que ninguém podia resolver, que foi o problema com o pecado. Então Jesus é a ponte. Jesus é a ponte entre nós e os propósitos do Senhor. Diante desse quadro, surge uma grande pergunta: qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança diante de tantos problemas que parecem insolucionáveis? A resposta de Tiago é muito clara. Nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. E esse é o nosso primeiro ponto de reflexão nessa noite. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Mas o que significa paciência? Bom, no mundo, diferentes filósofos tentaram definir. E eu listei alguns aqui que são bem interessantes. Platão, ele definiu a paciência como uma certa harmonia da alma quando a parte racional domina os impulsos da ira. Aristóteles definiu paciência como uma certa virtude para moderar a ira. Montaigne, ele define a paciência como a arte de suportar a adversidade e as inconstâncias da vida. Nietzsche vai dizer que a paciência é a disciplina da vontade. Então, todas essas definições são bem interessantes. Mas Tiago, meu irmão, ele está falando de algo muito profundo. Para Tiago, uma vez que nós somos alcançados por Cristo, nós devemos assumir um tipo de paciência que está para além da nossa vida. E esse é o ponto importante para a gente entender o que ele está querendo dizer. Paciência, segundo Tiago, é o fruto da obra redentora de Cristo na cruz. E se tudo isso não se resume a uma certa resiliência psicológica, é bom deixar isso claro. Tiago aqui ele não está trazendo um conceito de autocontrole humano. Não é aquela pessoa que já é calma por si. Somente os regenerados em Cristo, ou seja, somente aqueles que foram alcançados pela graça do Evangelho, convencidos pelo Espírito Santo de seus pecados, têm condições de viver o bom propósito de Deus. E aí sim, ter condições de ter essa paciência na segunda vinda do Senhor. Por isso, meu irmão, não se esqueça, e nós precisamos, como igreja, deixar isso bem claro. Nós cremos em um Cristo que voltará. E para o mundo isso é fanatismo. Para o mundo isso é coisa de gente que precisa de ajuda psicológica. Porque nós esperamos um Cristo que estará nas nuvens e que nós poderemos ver esse Cristo. Então nós esperamos esse Cristo. Hebreus 9, 28 vai dizer que assim também Cristo, oferecendo uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Meu irmão, Deus garante as suas promessas. E Ele transformará todas as coisas. Apocalipse diz isso. Capítulo 21, verso 4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, essa paciência está conectada com a crença na preservação dos santos. Ou seja, o mesmo Cristo que nos salvará é o mesmo Cristo que nos sustenta até o final. E essa palavra aqui no original, ela nos dá a entender como se fosse uma decisão muito firme.
A palavra paciente, ela nos traz uma ideia de assumir uma posição de ser paciente, de suportar algo por longo tempo e sob pressão. Portanto, irmãos, ser paciente é possível. Porque Deus garante que é possível. A decisão de sermos pacientes é nossa responsabilidade. Porque Cristo deixou isso muito bem explícito no seu DNA, no meu DNA. Então entenda que Cristo nos deu um novo DNA, uma nova identidade espiritual, e nesse código genético tem a informação que nós, sim, podemos ser pacientes, podemos suportar todas as injustiças desse mundo. Tiago nos exorta, irmãos, a assumirmos essa posição. Então, isso quer dizer que naquele tempo haviam cristãos impacientes. E o cristão impaciente é um problema. Você pode dizer amém, porque na maioria das vezes eu sou esse cara. O cristão impaciente é um problema, porque ele se desespera. Ele acha que Deus perdeu o controle. Ele acha que Deus se equivocou. Mas, meu irmão, creia na soberania de Deus. Creia que Ele está no controle de todas as coisas. Meu irmão, o crente impaciente, ele troca a soberania de Deus por atalhos humanos. Ele troca a oração pela autossuficiência. Ele troca a perseverança pela murmuração. Ele troca a fé por ansiedade. Ele troca a esperança por soluções humanas. Tiago também ilustra a paciência na figura do agricultor. Então, o lavrador dependia das chuvas do mês de outubro e de abril. Sem a primeira, ele não podia semear, e sem a última, ele não podia colher. Então, eu quero que você entenda que não tinha uma tecnologia, não tinha uma previsão do tempo para ele se orientar. O tempo estava nas mãos de Deus. E é assim que deve ser a nossa vida, irmãos. Porque a gente crê por aquilo que a gente não vê. E esse é o nosso maior desafio. Confiar no Senhor a despeito das circunstâncias. Então, irmãos, em qualquer circunstância, nós dependemos da providência divina para frutificar. E aqui eu preciso colocar um parênteses, né? Porque a gente trabalha, aí a gente tem o nosso dinheiro. E a gente acha que a gente está produzindo tudo isso. E em certa medida, sim. Meu irmão, você deve sim se planejar financeiramente, ter a sua reserva de emergência. Você deve sim desfrutar do dinheiro que você ganha, né, o seu trabalho. Mas quem te mantém de pé é o Senhor. Porque se não fosse a saúde que o Senhor disponibiliza para você todos os dias, rapaz, você não teria emprego, você não teria trabalho, você não teria nada. Então é muito difícil largar o joystick, né, para os jovens que estão aqui me ouvindo. É muito difícil largar o controle. Porque se a gente pudesse, eu não sei vocês, mas confessando aqui os meus pecados, se eu pudesse, eu controlava a minha vida toda numa planilha de Excel. Porém, depender de Deus não significa uma irresponsabilidade. E esse é o nosso segundo ponto de reflexão nessa noite. Meu irmão, cuide do seu coração. Tiago nos mostra que devemos cuidar do nosso coração, porque o caminho é difícil, o caminho é estreito. E essa é a nossa responsabilidade. A palavra aqui nos traz a ideia de solidez, de firmar de uma vez por todas o nosso coração na verdade do Evangelho. E por isso o texto diz: fortaleçam o seu coração.
Mas como nós podemos fortalecer o nosso coração, irmãos? Tiago nos convoca aqui para exercitar as disciplinas espirituais. E se você está aqui há muito tempo, você já ouviu muito sobre esse assunto. Nosso pastor Jackson, ele expõe esse assunto há muito tempo. Meu irmão, Tiago, é uma carta considerada assim muito prática. E aqui, a interpretação é essa. Nós precisamos praticar. Nós precisamos praticar. Nós precisamos exercer as disciplinas espirituais. Meu irmão, você precisa orar. Olha que revolucionário. O crente precisa orar. O crente precisa ler a Bíblia. O crente precisa ter momento de meditação. Você precisa jejuar. E não tem muitos rodeios, né? Porque muitas vezes nós aprendemos como funciona a oração, nós aprendemos como funciona o jejum, e aí a gente pensa que está jejuando. A gente pensa que está orando. Porque você sabe da mecânica. Mas Tiago nos convida à prática. E há um abismo. Você pode estar pensando, Eliseu, eu já tentei orar. Eu já tentei ler a Bíblia todos os dias e falhei. E eu vou te falar, meu irmão, eu também. Eu acho que hoje é o dia de confessar pecados. Porque eu estou no seminário e o meu maior desafio hoje é ler a Bíblia todos os dias. Olha que curioso. São tantos textos para ler que a Bíblia é o último livro. Eu estou tentando sair desse pecado. Então, peço a compaixão dos irmãos. Mas é o meu desafio de vida hoje. Então, eu sei que é difícil, irmão. Mas lembra que eu disse que Cristo nos deu uma condição espiritual que nos dá condições mesmo de ler a Bíblia todos os dias. Por mais que você não creia na sua espiritualidade, no seu DNA, na sua identidade espiritual, sim, contém a informação que você pode ter uma vida de oração. Você pode ter uma vida de leitura da palavra todos os dias. Está lá. E Tiago nos convida a se apropriar disso. Você pode. Isso não é coaching não, tá? É importante deixar claro. A Bíblia nos direciona assim. Então, meu irmão, é possível. Tiago nos mostra que devemos nos apropriar disso. Tiago nos convida a afirmar o nosso coração no Senhor, colocar a oração na agenda, colocar a leitura da palavra na agenda. Então, meu irmão, o pastor Jackson já nos deu essa orientação. Se você não consegue ler a Bíblia todos os dias, começa lendo um versículo por semana. E vai avançando nesse processo, até que isso seja natural, até que isso seja, de fato, parte do seu dia a dia. Para que você chegue em um momento que você sinta falta mesmo. O cristão é chamado à solidez. E ainda mais em um mundo líquido, onde tudo é relativo, tudo é mutável. Enquanto os valores são negociados e as verdades mudam, o crente é convocado a ser firme e ancorado na palavra. Meu irmão, nós precisamos nos posicionar. E essa expressão, ela está até nas paradas aí, né, dos trend topics do Twitter. Você precisa se posicionar, E muitas vezes a gente não se posiciona como cristão. E como você pode se posicionar, meu irmão? Em um mundo onde tudo é volátil, nós precisamos afirmar para a sociedade que existe um Deus. Nós precisamos ir contra a cultura desse mundo que diz que você pode acessar Deus por vários caminhos.
E isso é importante para a sua saúde espiritual, para a saúde espiritual da igreja, para a criação dos seus filhos. Nós precisamos nos posicionar como os servos de Cristo em todos os lugares. Então, a gente precisa afirmar que o céu existe. E nós precisamos afirmar que o inferno também existe. O céu é o estado eterno de comunhão com Cristo. E é um estado. Porque o lugar tanto faz. Porque se estivermos com Cristo, nós temos tudo. E o inferno, meu irmão, é a separação eterna de Deus. É a punição justa dos ímpios. Ambas as realidades são definitivas. Então, o inferno, ele consola o sofredor. O céu consola o sofredor. E o inferno adverte o injusto. Ambos apontam para uma urgência na crença em Cristo. Por meu irmão e minha irmã, Tiago nos convida a pensar sobre a vinda do Senhor. E ele já indica que é algo garantido. A volta de Cristo é tão certa que já pode ser descrita como realidade. Então, nós já podemos experimentar da eternidade. Porque uma vez que estamos em Cristo, ninguém pode nos separar dele. A nossa esperança, meu irmão, é a consumação de todas as coisas, o fim das injustiças e o início da colheita final. Tiago nos lembra que temos 3 verdades fundamentais para vivermos nesse mundo marcado pela injustiça. Nós devemos assumir a posição de sermos pacientes, sustentados pela graça de Cristo. Nós devemos cuidar do nosso coração, firmando ele na palavra e na oração. Nós devemos viver na esperança na vinda do Senhor, que é certa, iminente e gloriosa. Vamos orar? Talvez você chegou aqui, meu irmão, nesse culto de gratidão, pensando no que agradecer. Porque talvez você viva num caos absurdo, talvez você viva em uma situação tão adversa, que não vem à sua mente o que agradecer. Meu irmão, se você está em Cristo, nada pode tirar você desse lugar. Agradeça a Deus por essa ponte. Agradeça a Deus por ter te tirado do reino das trevas e te colocado no reino da luz. Agradeça porque você pode desfrutar da igreja, da família de Deus. Aqui você tem irmãos, aqui você tem irmãs que podem caminhar com você. Ah, Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos porque a sua graça, ela é maravilhosa, ela é perfeita, Senhor. Nós te agradecemos por uma nova identidade espiritual, pela igreja, pelos irmãos, pelo relacionamento com o Senhor, por podermos contemplar a tua glória, por vermos a sua graça nas mínimas coisas da vida, na saúde que temos, até nos problemas que temos.
Nós cremos, Senhor. Nós cremos em um Cristo suficiente. Nós cremos que o que temos com o Senhor é a verdade absoluta. E essa verdade está firmada na obra perfeita e suficiente de Cristo. Então nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque até em meio a injustiças, o Senhor tem nos sustentado. Talvez não seja do jeito que a gente queira, mas a gente tem certeza que é do jeito que o Senhor quer, porque o Senhor é soberano. Nós te glorificamos, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos crentes fiéis, pacientes, entendendo que nem tudo será resolvido, que nem tudo será do jeito que a gente quer. Mas nós cremos na sua soberania, nós cremos na ação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa nessa noite nos conduzir, Senhor, ao arrependimento, nos conduzir à confissão de pecados, para que possamos te glorificar com tudo que temos, com tudo que somos, Senhor. Esperando o dia da colheita final, que é a verdadeira recompensa. Ah, Senhor, não há nada nessa vida que seja comparado ao que o Senhor tem para nós na eternidade. E eu não estou falando, Senhor, de ruas de ouro, eu estou falando da presença do Senhor. Da presença do Senhor que é suficiente. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém.